abençoe vocês. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, que é uma data de celebração, mas também de muita reflexão e conscientização sobre a força, a resistência e o sofrimento que a população negra viveu e ainda vive no Brasil desde o período da colonização. O tema do nosso projeto é a desigualdade histórica e a marginalização dos negros no Brasil. E para falar sobre isso, nós convidamos o professor Jefferson, que fará um breve relato para vocês sobre o assunto. Um abraço a todos, fiquem com Deus e agora é com você, professor Jefferson. Olá pessoal, professor Jefferson aqui, tudo bem com vocês? Então, vim aqui hoje conversar com vocês sobre um assunto bem interessante, porque essa semana é a Semana da Consciência Negra e dia 20 é o Dia da Consciência Negra. Eu vou tentar ser bem curto para não enfadar vocês e o vídeo não ficar muito longo, mas eu preciso tocar num assunto que a gente sabe o porquê que é o dia 20, tem o significado da data, mas isso não é o meu foco aqui. Eu preciso focar em algo mais prático para esse vídeo de hoje. E eu queria falar exatamente porque nós vivemos um momento da sociedade brasileira em que a gente tenta negar a situação do negro no Brasil. Aqueles que dizem, por exemplo, que não existe racismo no Brasil, ou que não precisamos de um dia de consciência negra, e sim que nós tenhamos todos os dias consciência humana e que, portanto, todos têm os mesmos direitos, o mesmo acesso e assim sucessivamente. Mas quando a gente olha para dados, e a gente está trabalhando aqui com ciência e não com achismos, o IBGE, por exemplo, ele vai trazer alguns dados sobre educação no Brasil. E 11,2% da população negra brasileira é analfabeta, enquanto a população branca, esse número cai para 5%. Quando eu pego, por exemplo, jovens que chegam ao ensino médio, 70,7% de adolescentes brancos entre 15 e 17 anos chegam ao ensino médio. Essa mesma idade para a população negra que chega ao ensino médio corresponde a 55,5% dos jovens negros. 12,8% de jovens negros estão nas universidades. Em 2005 esse número era 5,5%. Mas 26,5% de jovens brancos conseguem chegar às universidades. E obviamente que esse incremento da população negra nas universidades de 2005 para cá está muito associado a ações afirmativas, como é o caso da política de cotas, por exemplo. A ação afirmativa são aqueles projetos que visam corrigir algo por um determinado período de tempo, e depois isso não vai ficar para sempre. Mas precisa se corrigir uma desigualdade, é exatamente isso que as ações afirmativas tentam fazer. Quando a gente fala de homicídio no Brasil, segundo dados da Anistia Internacional, 77% de jovens mortos no Brasil são negros. Isso mesmo, 77% de pessoas que são assassinadas no Brasil são negras. Aí é só você fazer a conta matemática para ver quanto que sobra para outros grupos. Esse mesmo grupo equivale a 17% do grupo mais rico do Brasil. Porém, negros correspondem a 54% da população brasileira. E eles são a minoria rica e a maioria pobre nesse país. Então, quando a gente fala da Semana da Consciência Negra, a gente não está falando de vitimismo, a gente está falando de fatos. A gente está falando de dados que são extremamente importantes para a gente pensar, por exemplo, que quando houve a abolição da escravatura pela Lei Áurea em 1888, não houve nenhum tipo de ação por parte do poder público que pudesse minimizar os impactos que mais de 300 anos de escravidão causou nessa população. Impactos não só econômicos, impactos sociais, psicológicos. O como a sociedade olha para essa população. O como a sociedade observa o negro. Quem é vigiado quando entra numa loja? Quem que não é bem recebido quando entra numa loja mais fina, mais requintada, porque pela cor as pessoas já julgam que talvez aquela pessoa não teria direito de estar ali.
O Sérgio Cortella ele fala uma coisa que é extremamente interessante. A meritocracia ela não funciona se você não parte do mesmo ponto. Se o ponto de partida não é igual para todo mundo, não existe meritocracia. É muito fácil dizer que os direitos são iguais para todos, que todos têm acesso à universidade, por exemplo, quando na verdade a maior parte da população negra sequer tem internet em casa, sequer tem computador. Então o acesso é diferente, o ponto de partida é diferente, portanto o ponto de chegada não vai ser o mesmo. Então que esse dia 20 não sirva para a gente sair por aí repetindo coisas que a gente sequer se debruçou sobre ela, para que a gente possa discutir o assunto. Que você perceba que quando a gente fala em consciência negra, a gente não quer dizer que um é melhor do que o outro. A gente quer dizer que um vem sofrendo há séculos discriminação racial, social e econômica. E que nós temos sim que fazer alguma coisa para reparar. E que temos que apoiar as políticas que existem e cobrar que outras possam surgir, para que esses dados sejam modificados. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês, e eu espero que bem próximo, nós possamos nos abraçar fisicamente.